Na edição de hoje você confere: situação precária de ponte na região gera transtornos para os moradores de Taubaté e Tremembé. Dupla jornada de trabalho e o estresse da vida diária ajudaram para o aumento de infarto entre as mulheres nos últimos anos. A falta de apetite entre idosos. Veja quais são os fatores relacionados ao problema. E ainda... Quando eu fui aos Estados Unidos, eu conheci um trabalho fantástico que é de acolhida de crianças, de adolescentes, por famílias que se dispõem a fazer esse serviço em acompanhamento com o judiciário. Crianças em situação de risco e violência, né? E agora fiquei sabendo que em Taubaté tem uma casa de acolhida dessa. E vamos receber a Gilcele Azzolini, que é diretora da Proteção Social Especial de Taubaté, para nos contar como funciona essa obra lá na terra de Lobato. É já, não saia daí. Olá, o Repórter Setorial está começando agora. Vamos às notícias. Crateras gigantes nas duas principais estradas que ligam Taubaté e Tremembé dificultam a passagem de veículos e pedestres. Moradores e comerciantes da região sofrem desde janeiro com o problema que foi causado pelas fortes chuvas. O Mário mora próximo a essa avenida, Luiz Gonzaga das Neves. Ele sempre utiliza a via para atividades cotidianas, mas desde o dia 8 de março está difícil passar por aqui, porque parte do barranco que sustenta a ponte, que fica bem no limite entre as cidades de Tremembé e Taubaté, cedeu. E com isso, o trânsito está parcialmente interditado. Em particular, tem afetado bastante, porque eu levo minha esposa e busco, eu dou um trabalho na Independência. Na ida é um pouco mais tranquilo. Mas na volta, por volta de 6 horas da tarde, eu tenho que pegar a rotatória do SAAD e é um transtorno. O que eu demorava, na média, de 5 minutos para chegar em casa, eu estou demorando 25, dia que não chove. O dia que chove está pior ainda. E um agravante agora, o pessoal está vindo no contrafluxo e a prefeitura não tomou nenhuma ação de pôr um marronzinho aqui para evitar isso aí. Além de dificultar o acesso, esse problemão tem prejudicado os comerciantes por aqui, como no caso do Vicente. Nós tivemos uma queda de movimento imediata em torno de 40% e ele vem se acentuando. Cada dia está piorando, porque o pessoal acaba acostumando aí pelos outros caminhos e não passa mais mesmo pelo local aqui da avenida, né? Então cada vez está aumentando mais essa queda de movimento. A Prefeitura de Taubaté informou que a proteção da cabeceira da ponte ficou danificada depois das fortes chuvas que caíram na região nesses primeiros meses do ano, mas que não há riscos de queda da estrutura. Porém, os moradores já presenciaram alguns acidentes por aqui por causa dessa situação. Sim, aconteceu um acidente, 2 na realidade. Semana passada, um garoto caiu aqui na ponte, disse que está muito machucado. E também os carros, eles colocaram uma mão só, né? E eles não obedecem, né? Então vem sempre um na contramão e justamente esse na contramão colidiu com um, graças a Deus não foi uma vítima fatal, mas disse que se machucou bem uma senhora, né? E constantemente está tendo também carros que não estão obedecendo, vem em contramão e o perigo também de acontecer esses acidentes maiores. No dia 29 de março, os moradores e comerciantes fizeram uma manifestação no local e no dia 3 de abril, a Prefeitura de Taubaté deu início às obras de restauração da ala de cabeceira da ponte. Nós procuramos a Prefeitura de Taubaté, mas eles disseram que por enquanto não vão gravar entrevistas sobre esse assunto. Em nota, eles afirmam que a Prefeitura de Tremembé não tem recursos para a manutenção da ponte e a administração de Taubaté resolveu executar a obra por causa dos prejuízos que os munícipes e comerciantes aqui da região estão submetidos. Outro local que está perigoso para quem passa é a Rua Souza Ribeiro. Aqui, uma cratera foi aberta no começo do ano, depois do rompimento da galeria de águas pluviais. E por causa disso, o trânsito também ficou prejudicado. Nós procuramos a Prefeitura de Tremembé para falar sobre o assunto e, em nota, eles informaram que um projeto foi construído e assinado no dia 5 de março. O projeto agora está em fase de aprovação da Câmara Municipal. Segundo a administração de Tremembé, as obras na Avenida Luiz Gonzaga das Neves devem ter início no dia 21 de maio, com prazo de 60 dias para a conclusão. Vamos ao comentário de hoje.
Amigos, não sei se já se viram numa situação assim embaraçosa, que tem um problema grave para resolver, e aí aparece alguém que dá uma chance da pessoa respirar aliviada. Eu acho que isso aconteceu ao ministro Marco Aurélio Mello, diante da situação delicada desse momento aí de decidir se a prisão pode se dar agora, depois de esgotada a segunda instância, ou tem que ser no trânsito em julgado. Ele está com duas batatas quentes na mão, uma do tal do PEN, Partido Ecológico Nacional, outra da OAB Federal, que querem que ele decida sobre a constitucionalidade dessa prisão aí no segundo grau, como era mais ou menos a jurisprudência pacificada. Só que agora a coisa está apertada, né? A opinião pública está em cima, está todo mundo questionando. O ministro Marco Aurélio deve ter respirado com o pedido do PEN para dar prazo para os seus novos advogados decidirem se vão pedir a retirada da ação ou se vão deixar a coisa correr. Já houve até confusão com o advogado inicial, o Cacai, que teria feito o pedido sem a anuência do partido, e aí a coisa está assim. Só que tem gente muito especializada que diz que depois que é feito o pedido de liminar lá no Supremo, não tem como retirar. Então ficou a coisa assim nesse complicador. Está fora de pauta, por 5 dias pelo menos. E hoje, a pauta que era uma super quarta-feira vai ter pedidos de Paulo Maluf e de Antônio Palocci em julgamento. E para aqueles que reclamam, não, estão perseguindo o Lula, estão perseguindo o PT, os processos contra o PSDB e contra o PMDB voltaram a ter andamento. O do Azeredo, que estava hibernando há 12 anos, já tem pauta para o dia 24, né? E o do Aécio Neves já tem pauta para o dia 17. Com relação aí a Geraldo Alckmin, está aí perigando essa coisa do Paulo Preto, e no PMDB os amigos do Temer estão também já no foco dos julgamentos, podendo se tornar réus, assim como o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado e do Congresso, né? A Polícia Federal está em cima aí do pessoal que andou misturado com ele, aí numa espécie de propina, outra coisa complicada. Eu acho que dessa vez estão passando a limpo mesmo a situação dos envolvimentos de corrupção no Brasil. Tomara, né? São José dos Campos está com 180 vagas para 7 cursos gratuitos de capacitação. As vagas fazem parte do programa Qualifica São José, em parceria com SESI, SENAC e Empresa Tigre. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do programa ou ligar no 156. Entre os cursos oferecidos estão Cidadania e Meio Ambiente, Bolo de Festa e Inovação e Criatividade. De acordo com especialistas, a perda de apetite em idosos pode estar relacionada à situação familiar, social e econômica. Outro fator que também influencia são as mudanças físicas geradas pelo próprio envelhecimento. Uma das queixas dos idosos é a falta de apetite. Segundo esta nutricionista, isso acontece pelos envelhecimentos dos órgãos, que passa a ter dificuldades em digerir os alimentos. Os idosos, na verdade, eles têm todas as funções do seu corpo, por conta da idade, comprometidas. Não só as funções, como também os sentidos, né? Tato, olfato, paladar, tudo isso comprometido. Normalmente tem alguma doença associada. Então, esse apetite, esse desinteresse pela comida, às vezes uma depressão ou algum fator ambiental associado, piora essa vontade de comer, esse apetite, por isso esse desinteresse. A perda de apetite no idoso está relacionada à situação familiar, social e econômica. Um outro fator são as mudanças físicas, o envelhecimento. E aí, o corpo pode rejeitar determinados alimentos que antes estava habituado. Tem uma necessidade maior por conta de ter toda essa parte de absorção e de função comprometida, então eu preciso de uma alimentação balanceada. O ideal é que os alimentos sejam mais cozidos, em porções menores, porque alguns podem ter comprometimento com dentição, com paladar, então eu tenho que facilitar essa ingestão alimentar para eles. E envolver prazer, né, nessa alimentação. O ideal é que seja com toda a família, com os filhos,
em algum lugar bacana. Eu preciso promover conforto para esse idoso, para ele se sentir bem na hora de se alimentar. São cuidados do dia a dia, que só assim garante o bem-estar do idoso. Uma má alimentação pode resultar em graves consequências para a saúde deles. É preciso observar. Por eles terem uma digestão comprometida, absorção de nutrientes muito comprometida, essa falta de apetite pode agravar alguma doença já instalada ou pode mascarar uma doença já existente. Então é preciso ficar de olho, principalmente na questão de nutrientes, fazer exames com rotina para ver se essa perda de apetite o que ela pode causar, na verdade, né? Eu ficar de olho na evolução da doença desses idosos. Segundo a nutricionista, o momento da refeição deve ser prazeroso e tranquilo, servidos em porções pequenas, permitindo que ele coma devagar, e ainda oferecer também uma alimentação variada. Mas alguns cuidados devem ser tomados. Devem ser evitados o que para a maioria também deve ser evitado. Alimentos industrializados, excesso de açúcares, de sal, porque normalmente os idosos têm alguma diabetes, têm algum quadro de hipertensão, então evitar esses alimentos que contenham mais sódio, que contenham mais açúcares, os industrializados, alimentos alergênicos, que daí fica mais difícil também de eu tratar uma alergia no idoso. E então uma alimentação mais equilibrada, mais adequada, à base de frutas, verduras, vegetais, cereais, enfim. Pamela recomenda também que o idoso seja estimulado a fazer atividades físicas. É muito importante manter a hidratação, então a ingestão de água é muito importante no idoso para eu manter o bom funcionamento celular, né? A atividade física é importantíssima porque o idoso ele tende a perder massa muscular e cálcio, então o osso, também o sistema ósseo fica comprometido, a atividade física ela me ajuda nesse sentido. Então é alimentação regular, atividade física, uma boa ingestão de líquido, noites de sono bem dormida e aí eu vou promover uma saúde melhor para esse idoso. No próximo bloco você assiste mais uma reportagem especial sobre o sonho da casa própria. Repórter Setorial volta daqui a pouco.